Bom, boa tarde a todas e a todos. Como Alex me apresentou, meu nome é Adriana, eu sou uma das coordenadoras do Grupo de Estudos de Ciências Criminais e Direitos Humanos do IBCCRIM. É um grupo de estudos destinado a graduandos e graduados, tanto em Direito quanto em outras áreas das ciências humanas. E que... Tá baixo? Tá. Alô? Tá melhor? Tá. E o grupo, então, ele propõe retomar o capitalismo como eixo de análise da questão criminal. Então, a gente estuda a questão criminal a partir do estudo do capitalismo e especialmente do neoliberalismo. E um dos temas dos nossos encontros, que ainda os encontros são mensais, e um dos temas dos encontros, que ainda vai ocorrer nesse ano, e que vai pautar a minha fala aqui hoje como foi proposto, é o debate acerca de como o machismo se apresenta como elemento estrutural da sociedade capitalista, e em particular da sociedade neoliberal, em que se observa uma reorganização global da divisão do trabalho segundo dimensões sexual, racial e social. Então, a minha fala vai se apoiar nos trabalhos de teorias do feminismo materialista, que parte da crítica da economia política marxista e do método materialista dialético, para propor uma perspectiva que entenda a organização das relações sociais de sexo a partir de bases materiais e sociais, e não a partir de causas naturais ou culturais. Então, essa corrente, ela procura considerar as mulheres enquanto classe, e assim ela se distancia do feminismo radical e do feminismo socialista, principalmente. O feminismo radical, porque ele explica a discriminação sexual e o patriarcado a partir de estruturas ahistóricas, naturais, e que presumivelmente operam independentemente das relações de produção e de classe. E ela se distancia também, então, do feminismo socialista, esse que, apesar de vincular a história das mulheres à história dos sistemas de produção, eles consideram as mulheres como trabalhadoras na sociedade capitalista. Então, a exclusão das mulheres estaria relacionada a exclusão das mulheres do desenvolvimento capitalista seria justamente o motivo da diferença de poder entre mulheres e homens para o feminismo socialista. Só que o que as feministas materialistas identificam é que o feminismo socialista ele deixa de reconhecer a esfera da reprodução como fonte de criação de valor e de exploração. E é isso que eu vou tentar discutir aqui hoje na minha fala. Então, esse feminismo materialista ele recusa uma abordagem marxista ortodoxa que explica a opressão das mulheres como resíduo das relações feudais e propõe uma perspectiva que considere o papel central da exploração das mulheres no processo de acumulação primitiva, que é justamente o processo fundacional da forma de organização social capitalista. É um esforço de entender as mulheres como produtoras e reprodutoras da força de trabalho, que é a mercadoria mais essencial ao capitalismo. Posso falar? Então, isso significa agregar à teoria marxista sobre o desenvolvimento do capitalismo uma chave de análise que leve em consideração uma perspectiva feminista.
a qual permitiria identificar fenômenos como o desenvolvimento de uma nova divisão sexual do trabalho, a construção de uma nova ordem patriarcal baseada na exclusão e na submissão das mulheres, e a transformação do corpo feminino em uma máquina de produção de novos trabalhadores. E é nessa perspectiva que é possível, então, conceber o trabalho doméstico não remunerado como fundamento da exploração dos trabalhadores assalariados. Ou seja, trata-se de dizer que a assimetria de poder entre homens e mulheres deve ser vista como efeito de um sistema social de produção que não reconhece o trabalho de reprodução social, que é esse trabalho doméstico, como uma fonte de acumulação do capital. E, por outro lado, esse sistema ele mistifica o trabalho doméstico como um recurso natural, que seria inerente à mulher, e mais que isso, um serviço pessoal, que a mulher presta por afeto ao seu companheiro. Enquanto isso, o capital tira proveito da condição não assalariada desse trabalho. E aí esse trabalho é então considerado como inferior porque não gera lucro se comparado com o trabalho capitalista exercido pelo homem. E aí é possível observar uma separação estrutural entre a economia doméstica e a orientação para o lucro da economia capitalista. Então, esse esforço teórico ele busca questionar as análises sobre a gênese da sociedade capitalista, que normalmente fundem as histórias feminina e masculina num todo indiferenciado, sem destacar as suas diferenças. E ele busca repensar o desenvolvimento do capitalismo a partir de um ponto de vista feminista, sem, contudo, separar a história das mulheres do setor masculino da classe trabalhadora. E aí, ao observar o desenvolvimento do capitalismo a partir desse ponto de vista das mulheres, o feminismo materialista consegue recusar por completo a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo seria um passo necessário no processo de libertação humana. Porque, mesmo quando os homens alcançaram certo grau de liberdade formal, as mulheres continuaram a ser exploradas e tratadas em condições de inferioridade e de subordinação. Portanto, o capitalismo não é um passo necessário para a libertação das mulheres. Propõe-se, então, uma nova perspectiva para reconsiderar a história das relações capitalistas, entendendo as relações de poder entre homens e mulheres como uma forma particular de exploração que é essencial para o desenvolvimento do capitalismo. Isso significa redefinir categorias históricas aceitas e dar visibilidade a estruturas ocultas de domínio e exploração das mulheres. É justamente a partir dessa abordagem que a teórica Silvia Federici, por exemplo, identifica na caça às bruxas nos séculos XVI e XVII, justamente na transição do feudalismo para o capitalismo, um esforço para destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua função reprodutiva e redefinir as tarefas produtivas e reprodutivas e as relações entre o homem e a mulher, ambas realizadas com a máxima intervenção e violência do Estado. Essas análises nos permitem pensar o corpo da mulher enquanto esfera de construção da feminilidade e principalmente enquanto o principal terreno de sua exploração. Na medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelos homens, forçado a funcionar como um meio para a reprodução e a acumulação do trabalho. Nega-se, assim, a identificação do corpo feminino com a esfera do privado e passa-se a falar em uma política do corpo.
Mas muito mais que a análise histórica do desenvolvimento do capitalismo, a abordagem feminista materialista permite identificar que a contínua degradação das mulheres, junto com a expulsão dos camponeses da terra e as guerras, são condições necessárias para a existência do capitalismo em qualquer época. O capitalismo ele se mantém por meio da constante reinvenção e retorno aos aspectos mais violentos da acumulação primitiva, frente às suas crises cíclicas. O exemplo histórico originário da acumulação primitiva sedimentou estratégias que, diante de cada crise, foram relançadas e reinventadas com a finalidade de baratear o custo do trabalho e esconder a exploração das mulheres. É o que é possível observar hoje com o neoliberalismo, em que se verifica uma expansão das relações capitalistas e o surgimento de novos fenômenos, como a diáspora resultante da perseguição dos trabalhadores imigrantes, a criminalização dos trabalhadores por meio de políticas de encarceramento e a intensificação da violência contra as mulheres. No neoliberalismo, então, ocorre uma nova organização da divisão do trabalho que permite um reequilíbrio dos diferentes modos de obtenção do trabalho, a apropriação e a exploração, os quais são modelados a todo momento por um conjunto de instituições, de leis e de violências específicas. De forma mais geral, a implementação do neoliberalismo, aqui considerado como uma teoria de práticas político-econômicas, envolveu o que Harvey chama de destruição criativa dos poderes e estruturas institucionais do capitalismo organizado pelo Estado, bem como das divisões do trabalho, das relações sociais, dos modos de viver e de pensar. O que ocorre no neoliberalismo é uma retirada do Estado de muitas áreas do bem-estar social, acompanhada de ondas de desregulação e de privatização, de forma que o Estado se limitou a uma função de criar e preservar uma estrutura institucional apropriada ao livre mercado e à proteção da propriedade privada. O que envolveu estabelecer fortes estruturas de defesa externa e interna, como forma de assegurar, se necessário e na maioria das vezes, pela força e violência, o funcionamento apropriado dos mercados. É nesse ponto que se insere o fenômeno do hiperencarceramento, como política fundamental desse aparato institucional, garantidor do desenvolvimento livre do mercado. O criminólogo Loïc Wacquin entende que o neoliberalismo opera uma associação entre um braço social enfraquecido do Estado, voltado ao tratamento caritativo de populações marginalizadas, e um braço penal mais forte que nunca, destinado à neutralização dessas populações. O cárcere passa a servir como instrumento para a imposição da razão neoliberal e de suas novas categorias hierárquicas e de controle, e moldando novas representações coletivas e subjetivas. Nesse processo, o Estado introduz em todas as instituições e principalmente na prisão, elementos culturais, sociais e de hierarquia que conferem à arbitrariedade institucional a aparência de naturalidade e garantem a existência e a permanência de relações de submissão e de obediência. O Estado faz isso por meio da reafirmação de sua autoridade, impondo uma divisão da população em categorias de cidadãos de bem e desviantes. As políticas sociais e as políticas penais passam a compor uma dupla regulação exercida sobre as camadas marginalizadas da população. É a transformação da assistência social em controle punitivo e o recrudescimento do sistema penal, ambos elementos convergindo em um aparato organizacional que serve de instrumento para administrar uma população considerada indesejada.
Isso se dá por meio do deslocamento do bem-estar social, expressado na gradual erosão da assistência pública, para uma política de imposição do trabalho precário e desregulamentado a essa população, aliada a uma multiplicação dos limites ao acesso a serviços públicos e programas de assistência, que são substituídos por políticas de controle. Dessa forma, a função assistencial do Estado moderno de bem-estar social é colonizada pela lógica punitiva e do controle social. Nesse contexto neoliberal, as relações de exploração da mulher são igualmente reinventadas. A introdução da mulher no mercado de trabalho precarizado, ao mesmo tempo que se insiste na imposição do trabalho doméstico não assalariado como forma de apropriação do seu valor e da reprodução da força de trabalho, bem como a limitação do seu acesso aos serviços de assistência social, resultam na feminização da pobreza e empurram as mulheres para dentro do cárcere. Para ilustrar esse pensamento, eu vou dar um exemplo. No século XIX, uma parcela das mulheres das classes mais baixas se viram obrigadas a acessar o mercado de trabalho como forma de complementar a renda doméstica em uma época de escassez e ascensão da pobreza. Inicialmente, essas mulheres eram consideradas como alienígenas dentro do mundo masculino da economia pública, por desafiarem a ideologia que criou a imagem da dona de casa, a esposa e mãe, como modelo universal de natureza feminina. Eram, portanto, tratadas não como trabalhadoras de plenos direitos. Recebiam salários inferiores, como ocorre até hoje, e em condições péssimas de trabalho. A sua exploração era, assim, ainda mais intensa do que a exploração sofrida pelo homem trabalhador. Mais que isso, acumulavam ao trabalho na fábrica o trabalho doméstico, que continua a lhe ser imposto. Com os movimentos sociais da década de 60, porém, as mulheres passam a adquirir direitos formais, que não necessariamente se traduzem em direitos materiais, e obtêm um espaço para reivindicar não só iguais condições de trabalho, mas também a divisão do trabalho doméstico com seus parceiros. Ocorre que, em grande parte dos lares, isso significou a terceirização desse trabalho, que continua sendo considerado como feminino e inferior, inserido na categoria do trabalho desvalorizado. A divisão do trabalho doméstico com o homem é vista apenas como um auxílio que o homem dá à sua parceira, a uma função que seria da mulher. As mulheres que assumem esse trabalho nos lares da classe média alta são mulheres pobres, majoritariamente negras e em grande parte imigrantes ou filha de imigrantes. Esse cenário ilustra como o neoliberalismo reelaborou a divisão sexual do trabalho e reinventou as estratégias de apropriação e exploração do corpo feminino. Dessa forma, podemos verificar a contribuição das mulheres por meio do seu deslocamento crescente, nacional e internacional, para realizar o trabalho doméstico, como elemento central da globalização neoliberal, de modo que o trabalho considerado como feminismo passa a ocupar lugar ambíguo entre as lógicas da apropriação e da exploração. Ora, ele é apropriado como trabalho não assalariado, essencial à reprodução da força de trabalho, ora é explorado como trabalho desvalorizado, de segunda classe, destinado às camadas mais desprivilegiadas da classe das mulheres. O discurso progressista da autonomia e da igualdade é então capturado e redefinido pelo neoliberalismo por meio de um discurso liberal dos direitos individuais, focado na capacitação através do mercado com incentivo à falsa inclusão das mulheres como produtoras, devedoras e consumidoras em uma organização capitalista de acumulação flexível e de flexibilização das relações de trabalho. Fica evidente a contradição. O apelo às mulheres como indivíduos autônomos em uma cidadania liberal está entrelaçado às suposições tradicionais sobre seu papel de mãe e de dona do lar.
há uma expectativa de que elas não só continuarão a assumir a responsabilidade pelo bem-estar de suas famílias, como também assumirão o fardo adicional de supervisionar a integração social bem-sucedida do economicamente marginal, trazendo a família ao longo de uma jornada de autoaperfeiçoamento. Dadas as condições reais de intensificação da precariedade econômica e social, os programas de combate à pobreza sensíveis ao gênero, como Bolsa Família e programas de microcrédito para mulheres empreendedoras, justificados em termos de autocapacitação e inclusão, na prática também operam como mecanismos de exclusão e exploração. A responsabilização das mulheres pelo próprio sucesso de sua família nessa economia flexível tem, portanto, andado de mãos dadas com o aumento dramático da criminalização e da pobreza, tanto em relação às próprias mulheres quanto em relação aos seus filhos. Homens e mulheres dispensados pela reestruturação do capitalismo são desproporcionalmente os alvos de estratégias coercitivas de contenção. Opera-se assim um gradual extermínio da população negra e principalmente feminina por meio do aprisionamento. O cárcere serve, portanto, para moldar e manter o corpo da mulher como elemento fundamental da acumulação primitiva do capital. O capitalismo neoliberal prende os corpos que não produzem. Eram essas considerações que eu tinha para trazer hoje para a discussão. Eu fico aqui, então, aberta e disponível para qualquer questionamento e agradeço mais uma vez o convite. Em meu nome, em nome do Grupo de Ciências Criminais e Direitos Humanos do IBCCRIM. Obrigada. Obrigado.